Recentemente eu vi um pregador que ficou brabo porque foi pregar na Assembleia de Deus e o pastor exigiu que ele colocasse terno e gravata. E o irmão foi na internet fazer militância dizendo que a gente não está mais nos anos 90 e que não é tão necessário usar terno e gravata. Reclamou até dos costumes do uso da barba, que é proibido em alguns lugares poder usar barba. Vou recomendar aqui em cima algumas igrejas que permitem pregar de barba, sem gravata e sem paletó. Como pregador da palavra, eu prego desde 97, faz 28 anos que prego a palavra. Eu sempre entendi as exigências da igreja e os costumes que os pastores exigiam. Tanto que a Bíblia diz que nós não devemos abandonar os bons costumes. E muitos pregadores hoje, ao invés de pregar a palavra, querem ficar militando na internet. E eles esquecem de uma coisa, que Deus perdoa pecados contra a santidade, mas não perdoa pecados contra a autoridade. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer os nossos pastores. A mesma Bíblia diz também que Jesus obedeceu ao Pai. Ah, irmão, mas eu obedeço a Deus e não ao homem. A Bíblia diz, se tu não obedece ao homem que tu vê, quanto mais ao Deus que tu não vê. Paulo disse, se o meu irmão acha pecado eu comer carne, eu não vou comer para que meu irmão não se escandalize. Jesus disse, quem não ajunta espalha. Parece que alguns pregadores preferem militar na internet do que unir os crentes. Esse tipo de publicação não é para elevação da igreja, não é para que a igreja receba algum tipo de edificação. A igreja está aqui há 2000 anos e não sou eu, não é um pregador que pensa diferente que vai mudar as igrejas agora. Jesus estabeleceu a sua igreja e para nós sermos obedientes aos nossos pastores e não para ficar militando na internet reclamando dos costumes que a igreja tem. Se tu vai trabalhar de policial, tu tem que ter uma farda. Se tu vai trabalhar de porteiro, tem que ter uma farda. Se tu vai trabalhar de bombeiro, tem que ter uma farda. E por que a gente não quer obedecer os homens de Deus, que são autoridades máximas no reino espiritual dentro da igreja? Tu sabe quem fez isso no passado? Coré, Datã e Abirão. E qual foi o fim deles? Sabe mais quem fez isso no passado? Satanás se levantou contra a autoridade de Deus e foi derrubado instantaneamente. O pastor não fez nenhum pedido absurdo, ele só pediu para colocar o paletó e a gravata. Se a igreja exige isso, ninguém me forçou a ser pregador, ninguém me força a pregar na Assembleia de Deus, na Quadrangular ou na Universal. Eu prego por livre e espontânea vontade e principalmente pelo chamado do Senhor. E se eu não conseguir renunciar um pouquinho, porque evangelho é renúncia, é um pouquinho, um pedido de um pastor, por amor à palavra, que tipo de pregador eu posso ser chamado? Jeremias, 5 tipos de cativeiro. Micaías ficou preso até a morte de Acabe, não se sabe o final da vida dele. Estevão morreu apedrejado. João Batista, a cabeça dele foi servida num prato. Paulo, decapitado. João, um caldeirão de óleo fervente e abandonado na ilha de Patmos. Imagina todos esses homens de Deus que morreram por amor ao evangelho, esses profetas que entregaram a sua vida pelo evangelho, pela palavra de Deus, ver os pregadores atuais murmurando, porque isso é murmuração, que teve que colocar um paletó e uma gravata.